Graça e paz a todos. Deus colocou no meu coração para fazer essa mensagem. Está baseada em Atos, está baseada também em Jonas, está baseada em Gênesis. Os irmãos vão entender o porquê que eu estou citando tantos versículos da Bíblia. Isaías, Apocalipse, Mateus, Judas, 2 Pedro. Vou começar pelo livro de Atos. No capítulo 2, do verso 17, diz assim, E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O apóstolo Pedro estava respondendo a todos os acusadores de que eles estavam bebendo naquela hora, que era a hora nona, até 9 horas da manhã, aliás. E por causa que eles estavam falando em línguas dos idiomas que estavam sendo falados ali. Tem várias pessoas que se reuniram em Jerusalém para a festa. E aí cada um falava numa língua diferente pela descida do Espírito Santo, que aconteceu no Pentecostes, como é conhecido de muitos, né? É conhecido esse versículo, esse texto, pela descida do Espírito Santo. Mas não é conhecido pelo detalhe que Pedro diz que eles estavam nos últimos dias. Últimos dias. Começou lá, depois que Jesus subiu para o céu, que eles ficaram reunidos, já fazem quase 2000 anos. Então, vamos pensar um pouco. Se os últimos dias começou há quase 2000 anos, porque ainda não chegou 2030, é porque nós estamos nos últimos anos dos últimos anos, dos últimos dias, certo? Então, todos que estiverem ouvindo essa mensagem estão tendo uma oportunidade de estarem salvando as suas vidas. Porque Deus diz assim, em Atos 16, pela boca do apóstolo Pedro, que disse assim, para o carcereiro que ficou apavorado quando todo o presídio foi quebrado e o carcereiro achou que ia ser punido pelo chefe. Aí ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É essa a mensagem a todos. Crer no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus como Salvador. O que é crer no Senhor Jesus como Salvador? É crer, acreditar que Ele existe. Todos têm facilidade em acreditar, quer dizer, a maioria tem facilidade de acreditar que Jesus Cristo realmente viveu aqui na Terra. Mas tem umas pessoas que têm dificuldade em crer que Ele era o Messias, mas isso é ponto para outro dia. Crer no Senhor Jesus envolve reconhecer Ele também como Senhor e aceitar e obedecer às normas que Ele nos ensinou em Sua palavra. Não é somente acreditar em Jesus. Sim, eu acredito em Jesus, foi um profeta bom, um profeta inteligente, que teve poderes espirituais extraordinários, que curou enfermos, que curou toda sorte de enfermidade, que deu visão para os cegos, que deu audição para os surdos. Eu creio. Então, mas não é só acreditar, não é só crer. Tem que reconhecer que Ele é Senhor, aceitar e obedecer às normas que Ele nos ensinou. Porque estamos na iminência, como eu comecei dizendo, dos últimos anos, dos últimos dias. Como todos podem ver, na natureza tudo está diferente. Há sinais nos céus, há sinais na terra, que no YouTube a gente vê toda hora, não é verdade? Então, Deus está chamando a todos que se arrependam, que aceitem, porque estamos nos últimos anos. Porque o que vai acontecer de agora em diante
é muito ruim para quem não aceitar as normas de Jesus, para quem não reconhecer Ele como Senhor e Salvador. O que vai acontecer? Apocalipse 6, versículo 13. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra. As estrelas vão cair sobre a terra. Mateus 24, 29. E logo depois daqueles dias, os dias que nós estamos vivendo, logo depois o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão e as potências dos céus serão abaladas. Em 2 Pedro 3, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, grande estrondo, grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras, tudo que está na terra, vão se queimar, tudo que nela há se queimarão. Versículo 12, os céus em fogo se desfarão. Irmãos, isso é muito grave. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra vai acontecer com todo o planeta, porque o juízo de Deus é chegado. Está chegado o juízo de Deus. Que nós todos possamos ver a gravidade, a seriedade e poder, ainda há tempo, poder nos converter. Todos que estão ouvindo podem se converter. Porque o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Gênesis 19, 20. O Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Mas antes, Deus avisou Abraão: Abraão, eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque as iniquidades, os pecados deles ficaram muito graves e subiu até o meu nariz o cheiro do pecado que está horrível. E Deus avisou Abraão, disse Deus para Abraão: não vou destruir Sodoma e Gomorra se tiver 10 pessoas lá que creem, que acreditam, que se arrependam. Está bem escrito assim, disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só, mas esta vez eu falo. Eu, Abraão, falando: se porventura se acharem ali 10 pessoas que se arrependam, aí Deus responde: não a destruirei por amor dos 10. Pelo jeito, Deus não achou nem 10 pessoas em Sodoma e Gomorra, né? Achou só a turma do Ló, a família do Ló, a esposa e as 2 filhas, que o próprio anjo teve que pegar pelas mãos, 2 anjos, né? Um anjo pegou pela mão o Ló e a esposa dele, pela outra mão, e o outro anjo pegou as 2 filhas e arrastou para fora de Sodoma. E aí Deus fez descer o fogo dos céus, infelizmente, né? Agora, o que acontece quando a pessoa se arrepende? O que acontece quando a pessoa se volta para Deus? É escrito em Jonas. O que pode acontecer? O que diz em Jonas? No livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, Deus diz assim, está escrito assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus voltou atrás, cancelando o mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Não o fez. Está escrito também em um dos evangelhos, agora não lembro, que Jesus disse assim, nenhum sinal será dado a essa geração, senão o sinal de Jonas. Jesus deu uma dica: quem se arrepende, que se volta para Deus, não vai ser destruído. O que temos que fazer então? Como eu disse no começo, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer Ele nos seus caminhos, se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. Volte para Deus. Você que já conhece o Evangelho de Deus, você que já
já pertenceu a uma igreja, já orou, já louvou, volte para Deus. Você que nunca fez parte da igreja, vá à igreja, se volte para Jesus em primeiro lugar. Faça sua oração, aceite Jesus, faça sua oração e aceite Jesus. Que está escrito em Judas, capítulo 1, versículo 7, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que, havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O fogo eterno, que por sinal não está ardendo até hoje, né? Então, é uma dica que também acresce, dedica. Uma dica, não vai ser o fogo eterno, é que a destruição foi para sempre. Então, nesse momento, eu estou convidando a todos para orarmos. Vamos orar. Deus, clamar a Deus por misericórdia e compaixão. Então, nesse momento, nós nos colocamos em oração. Ó Deus, usa essas minhas palavras simples, Senhor, para tocar em muitos corações. Ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, para que venham se arrepender, Senhor, dos seus pecados, para que não sofram o Teu juízo, ó Pai, porque estamos nos últimos anos, dos últimos dias, que virá o Teu dia, Senhor, que virá. Nós estamos esperando, se nós que somos salvos, estamos esperando a volta do Teu Filho Jesus Cristo. Estamos esperando, Jesus, a Tua volta, mas estamos entendendo que por Tua misericórdia e compaixão, ainda tem muitas almas que ainda não são salvas, que precisam ser salvas. Salva, Senhor Deus, esses que estão ouvindo esta oração, ó Deus, em nome de Jesus. Você que está nesta oração, aceite o Senhor Jesus. Diga para Ele: Jesus, venha para o meu coração. Eu aceito as normas, te reconheço como Senhor e Salvador. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu te peço, Pai, atende, Senhor Deus, derrama, Senhor Deus, a fé nos corações das pessoas que estão ouvindo, derrama o teu amor, derrama, Senhor Deus, o senso, Senhor, de seriedade, a consciência da seriedade desse momento que estamos vivendo, Senhor, e que possam todos se voltar para Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Também eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja tendo misericórdia de que, por enquanto, ó Pai, não deixe vir, Senhor, as enchentes sobre o Rio Grande do Sul e toda a região sul do Brasil. Por Tua misericórdia, Senhor, não deixe vir enchente, nem temporal, nem chuvarada, Senhor. Por favor, ó Deus, que não venha ventania, Senhor. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. E aproveito também, ó Deus, para pedir que o Senhor esteja curando, Senhor, toda sorte de enfermidade, Senhor Deus. Cura, Jesus, a infecção urinária. Cura, Jesus, a infecção nos ouvidos. Ó Senhor Deus, destrói todo vírus, destrói toda bactéria que estiver nos nossos corpos, destrói, ó Deus. Queima o vírus, queima a bactéria, queima o bacilo, restaura a saúde, Senhor. Desde a cabeça até a planta dos pés, restaura a nossa saúde, Senhor. Por Tua misericórdia e compaixão, pelo perdão dos nossos pecados. Ó Senhor, nós confessamos nossos pecados a Ti, pedimos Teu perdão. Ó Senhor Deus, esteja perdoando, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia e concedendo a cura, Jesus. Cura, Jesus, cura, Jesus. Cura neste momento, ó Deus, toda doença. Cura, Jesus, a dor de cabeça. Cura, Jesus. Oh Deus, nós te agradecemos porque Tu sempre ouve as minhas orações. Nós te agradecemos porque Tu sempre está com os ouvidos atentos ao clamor do Teu povo, Jesus. Nós te agradecemos porque Tu sempre és misericordioso e és fiel e justo para nos perdoar os pecados, como está escrito em 1 João 9,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Quem perdoa nossos pecados é Tu, ó Deus maravilhoso. Louvado seja Teu santo nome. Nós te agradecemos e nós te louvamos. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor. E graças a Deus.